Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Ok? Pessoal, chegando ao término do nosso conteúdo, para começarmos um novo conteúdo que é o Poder Paralelo, nós vamos hoje falar sobre o G20, último conteúdo nosso desse capítulo, para darmos continuidade. Nós vamos falar o que é, como é, quais são as suas definições, como surgiu, tá? E a diferença. Pessoal, G20, para vocês já começarem a se nortear, a começarem a desenhar um pouquinho aí como funciona na cabeça de vocês. G20 eles têm dois propósitos. Os dois propósitos principais deles são financeiros e comerciais. São esses dois propósitos. Eu não acredito que esse celular tá tocando justo agora. Vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo para vocês, G20 ele tem dois propósitos, tá? O propósito comercial e o propósito financeiro. Professor, como nós vamos diferenciar então qual é o comercial e qual é o financeiro? Vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre o financeiro e sobre o comercial, vocês têm que entender uma coisa. G20 ele é formado por 20 países. 20? Não. G20 ele é formado por 19 países. Ué, professor, mas não é G20? Justo. Já para vocês aí até anotarem, tá, pessoal? G20 ele é formado por 19 países, sendo que o 20º é a União Europeia, tá? É a junção dos países ali da Europa. Beleza, pessoal? Para vocês entenderem, G20 é formado por 19 países e o 20º é a União Europeia, tá? Mas vamos seguir o nosso raciocínio. O G20 ele é formado pelas 20 maiores potências em questões financeiras, em questão do PIB, em questão do crescimento. Só que nós vamos diferenciar ele de duas formas, como eu tinha dito, o financeiro e o comercial. Começando então pelo comercial. Pessoal, o G20 comercial ele é formado principalmente por países emergentes. O que são países emergentes, professor? Países emergentes são aqueles que estão em desenvolvimento, países que têm um crescimento do PIB muito grande, têm um desenvolvimento populacional legal, porém ainda tem um empecilho, pois a sua renda, o seu PIB, ele é muito mal dividido entre a sua população, entre o comércio em si. Tá? G20 são países que estão em desenvolvimento, com crescimento de PIB muito grande, porém muito mal ainda dividido populacionalmente. Beleza? Então vamos lá. O G20 comercial ele é formado pelos países emergentes com um grande intuito, e o intuito principal dele é na questão agrícola. O G20 comercial ele prioriza a questão agrícola, a questão do subsídio agrícola. Professor, o que é subsídio agrícola? Como é que funciona? Pessoal, o subsídio é aquela parcela que o governo ajuda o agricultor. Certo? Um exemplo, vamos supor que você tem uma fazenda e o governo tem um programa para ajudar você financeiramente na sua fazenda. Isso é um subsídio, o subsídio da agricultura, tá? Então o G20 comercial prioriza muito essa questão, o subsídio da agricultura. Beleza? Sem dúvidas aí, espero que sim. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, pausa o videozinho, dê uma leitura lá nas páginas do livro, que vocês vão até se nortear mais, belezinha? Então, o G20 comercial, ele é formado por países emergentes que têm como prioridade as questões agrícolas e principalmente a questão do subsídio agricular, da agricultura. Beleza? Seguindo, nós vamos falar agora sobre o G20 financeiro. O que é? Como funciona? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como a questão do G20 ele está tão unificado, principalmente na questão financeira, principalmente nas questões econômicas. Nós estamos passando por uma pandemia.
E o propósito maior das aulas virtuais é justamente por conta dessa pandemia que está abrangendo o nosso planeta em si, tá? Pessoal, com essa pandemia, nós tivemos uma queda econômica global, tá? Generalizou essa queda econômica. Países com déficit no PIB, países tendo que usar o seu próprio tesouro para suprir as necessidades do povo. E o G20 teve uma iniciativa interessante. O G20 vai disponibilizar entre os países 3 trilhões de dólares. Esses 3 trilhões de dólares com o objetivo principalmente de movimentar o G20 em si, esse grupo, esse bloco, para a economia não ter uma queda tão grande, tão brusca, que acabando prejudicando todo o grupo. Então o G20 se reuniu e vai aí começar uma ajuda de 3 trilhões de dólares já para tentar dar uma alavancada, dar uma subida nessa questão aí, principalmente por conta dessa pandemia que é o coronavírus, tá? Mas vamos lá. G20 financeiro. Pessoal, o G20 financeiro já não é só os países emergentes, é uma mistura entre os países desenvolvidos e os países emergentes, tá? Só que aí segue o raciocínio. Vocês estudaram na aula passada sobre a questão do G7 e vocês desculpa, e vocês lembram que ali são as 7 maiores potências, tá? Para vocês entenderem, hoje eles também estão no G20. Então eles estão ali alocados junto com o G20. Por isso que essa mistura entre países desenvolvidos e países emergentes. Isso tudo para criar um balanço econômico, um balanço financeiro. Porque grande parte dos países emergentes, eles são agricultores, eles produzem muito dentro da agricultura. E os países desenvolvidos, eles precisam muito dessa questão da matéria-prima, da questão da agricultura em si. O Brasil é um exemplo mesmo, ele sempre fica entre primeiro e segundo na questão da exportação agrícola, das frutas e das verduras em si. Tá? Então, só para vocês entenderem, para ficarem mais fácil para vocês, emergentes ou comercial, articulado por países emergentes, focado na questão agrícola, tá? O financeiro, ele é articulado por países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, com o propósito de gerir uma finança, uma economia melhor entre esses dois, emergentes e desenvolvidos, principalmente porque os países emergentes têm um poder agrícola muito, muito grande, certo? Só por curiosidade agora nós vamos dar uns destaquezinhos em 2 pontos que são questões que gostam de cair em avaliações, tá? Como eu tinha dito, pessoal, 2 dicas para vocês que caem muito em questões de avaliação. Primeira, professor, se existia já o G20 em si, para que dividiu? Pessoal, quem foi responsável por essa divisão foi a OMC, Organização Mundial do Comércio. Não é OMS, tá, pessoal? Organização Mundial da Saúde. É OMC. Ele que ficou responsável por fazer essa divisão, já para dar uma melhorada nesse fluxo aí. Pessoal, e a outra questão que gosta muito de cair é a questão de como funciona, se tem líderes, se não tem líderes, se alguém fica responsável por gerir essas reuniões. Tem sim, tá? E é conhecida como tripartite. Vixe, professor. Aí agora você me pegou. Por que tripartite? Pessoal, lá sempre a reunião é gerida por 3 presidentes. Ué, professor, como assim? Funciona da seguinte forma. O presidente atual, vamos supor que o Brasil é o presidente atual do G20. O presidente atual, o presidente do passado, que era do outro ano, e o presidente futuro, que ainda vai vir. Sempre são gerados por esses 3, tá? Sempre as reuniões são dessa forma. Os 3 que vão dar ali que vão organizar a reunião em si, tá? Sem segredo, mas gosta muito de cair em avaliações. Beleza? Pessoal, dê uma olhada
no inbox aqui, no box de informações do vídeo. Possa ser que tenha alguma atividade, possa ser não, vai ter uma atividade aqui, tá? Para vocês fazerem. Eu estou sentindo muita falta de alguns alunos de me enviarem as atividades, principalmente a atividade do BRICS, que foi a primeira atividade, a geografia lá que eu pedi sobre a questão do BRICS. Nem poucas pessoas me enviaram. Lembrando que eu estou anexando todas que me enviaram. Estou sentindo falta de algumas. Então espero que vocês me enviem. Vou dar ainda essa moralzinha para vocês. Vou dar esse prazinho para vocês aí. Para vocês me enviarem. Vou aguardar. Tá? E ó, dá uma olhadinha na atividade que eu vou passar aqui agora para vocês fazerem. Vocês façam. Eu não fiz a correção. Da outra atividade porque faltou muitas pessoas me enviarem as questões. A questão eu estou esperando ainda, tá? Só que paciência tem limite. Então, vamos dar uma agilizada, pessoal, que isso é pro bem de vocês, pro bem de todos nós. E eu espero, mais uma vez, que vocês estejam se cuidando, tá, pessoal? Se cuidem. Isso não é uma brincadeira. Recentemente, agora nós vimos que próximo de nós aqui de Vitória da Conquista, tivemos alguns casos. E não brinque com isso, pessoal, não brinque. Evitem sair, realmente evitem sair de casa. Se for para sair é por extrema urgência ou necessidade, tá? Então, ó, tô morrendo de saudade de vocês. Espero que isso logo passe para nós termos novamente o contato com vocês, que as aulas presenciais voltem logo. Mas por enquanto nós vamos matando a saudade por aqui. Qualquer coisa, WhatsApp, me liguem, façam o que vocês quiserem. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!